benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Boa noite, senhores telespectadores. A RTP Internacional, a RTP1, a RTP África tem muito gosto em levar até si a oração, a procissão, a oração do terço e a procissão das velas que neste momento está a decorrer em Fátima, num santuário completamente cheio de espiritualidade, cheio de vida, cheio de fé, cheio de comunhão com milhões de pessoas que, espalhadas pelo mundo, estão em comunhão, em oração conosco aqui em Fátima. Nos estúdios da RTP está o Padre Francisco Rodrigues, que com muito gosto levamos até si esta celebração orante, esta celebração cheia de vida, cheia de esperança, num momento particularmente difícil e doloroso que o mundo está a viver. As meditações do terço que está neste momento a ser meditado, o terceiro mistério, são as meditações dolorosas, são os mistérios dolorosos, uma vez que o sofrimento da humanidade é o sofrimento de Deus. O amor com que vivemos as dificuldades faz-nos parecidos com aquele que nos promete a sua companhia, a sua presença, que nos enche de fé, de ânimo e de esperança. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Rezar o terceiro mistério do terço em língua italiana. As pessoas presentes são de um número bastante reduzido. As pessoas leigos presentes com velas são no número de 21, são 21 as pessoas com as velas que de algum modo representam as dioceses de Portugal, Continental e Ilhas, Açores e Madeira. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Também o coro é um coro com um número de elementos bastante reduzido, é número de 10, que tem procurado acompanhar e embelezar a oração do terço, assim como a celebração da palavra, depois da procissão de velas que terá lugar, e que nos ajudam nesta noite cheia de fé, cheia de luz, cheia de esperança. Ave ao Theotokos, Ave ó Mãe de Deus. Mãe de Deus e Nossa Mãe, que está presente, que nos acompanha e que não está alheia à dor e sofrimento de tantas milhares e milhões de pessoas no mundo de hoje, devido aos efeitos da pandemia, tem sido provocado tanta dor, tanto sofrimento. E, portanto, os olhos deste mundo de fé está voltado para o santuário. Ou como dizia o reitor do santuário, que peregrinam pelo coração. Que rezaremos com os nossos irmãos das línguas inglesa e alemã, contemplamos Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. The carrying of the cross. Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce. Jesús con la cruz a cuestas a camino del Calvario, le portement de la croix. Fazemos esta oração subordinado a esta meditação. Jesus toma a sua cruz. The cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Tão poucas forças e tão íngreme encosta a subir. E nós,
como se torna penoso o caminho nestes dias de pandemia. Frágil, mas firme, Jesus caminhou, confiou. Os pastorinhos, apenas frágeis crianças, confiantes, avançaram sempre. Sustentados pela força de Deus na nossa fragilidade, encontraremos firmeza para os nossos passos. Peçamos para o mundo a luz da confiança. Uma vez mais um paralelismo entre o sofrimento de Jesus, o sofrimento dos pastorinhos que não tiveram vida fácil e o sofrimento de tanta gente no mundo de hoje. É com estes que rezamos. É com estes que estamos voltados para o horizonte da luz e da fé, que nos dá esperança. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terminado o quarto mistério, dos mistérios dolorosos, que fazem, de alguma maneira, acompanhamos Jesus na via sacra que o levou à paixão. E recordando a via sacra, o percurso da paixão que levou Jesus à cruz, sentimos-nos, de alguma maneira, e neste momento da nossa história, identificados com Ele. E Ele sente-se identificado connosco. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Depois do texto bíblico e respectiva meditação, vamos entrar no quinto mistério. Jesus é crucificado e morre. Parecia ter a última palavra, mas de facto sabemos que não teve. A morte não tem a última palavra. A fé não permite que a morte
tenha a última palavra, tenha poder sobre a vida. Também os males que nos atingem, as dificuldades, as contingências, não terão a última palavra. Podemos passar por túneis, por noites escuras, mas a luz da fé, a força da fé, do ânimo, da esperança, leva-nos mais longe. E quando menos esperamos, o dia da ressurreição aparece nas nossas vidas. Também a vida de Maria não foi fácil. O anúncio, o convite, a pergunta de Deus a Maria, através do anjo: queres entregar-te a Deus? Não foi uma resposta com implicações fáceis. Também o anjo perguntaram às 3 crianças. Nossa Senhora perguntou também às 3 crianças: quereis entregar-vos, oferecer-vos a Deus? Eles quiseram, mas isso não implicou uma vida fácil. Também hoje, se nos entregamos a Deus, não temos necessariamente, isso não significa ter uma vida fácil, mas antes uma vida autêntica, verdadeira. A crucifixão e morte de Jesus. The crucifixion of Jesus. Gesù è crocifisso e muore in croce. La crucifixion et muerte de Jésus. Jésus est crucifié et meurt sur la croix. Vamos escutar o último mistério, o quinto mistério, em língua polaca, e a segunda parte, a segunda metade, em língua francesa. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny 6 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Crucificado, a aproximar-se lentamente da morte que chegava, e nós, quanto medo de morrer diante da pandemia, Jesus entregou-se nas mãos do Pai, confiou. Os pastorinhos Francisco e Jacinta, vítimas de uma pandemia, confiantes, consumaram na morte o oferecimento da primeira hora. Entregando-nos nas mãos de Deus, a morte transforma-se na porta da vida. Peçamos para o mundo a luz da confiança. Uma vez mais é feito um paralelismo entre Jesus, a paixão de Jesus, os Francisco e Jacinta, nomeadamente, até porque eles foram vítimas de pandemia e dos nossos tempos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, francesa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Neste momento vamos escutar Marie, pleine de em grâce, língua le Seigneur francesa est avec vous. esta segunda parte do mistério do terço. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos quase a terminar a oração do terço e daqui a pouco dar-se início à preparação da procissão que levará até ao altar-mor do Santuário de Fátima. Dado o número reduzido de participantes, ó Maria concebida sem pecado, será fácil a sua ó meu Jesus, organização perdoai-nos e livrai-nos do fogo e movimento. do inferno. Vamos em procissão até ao altar do recinto. Conduz-nos a cruz de Cristo, a luz do mundo. Neste santuário, cada noite, os peregrinos atravessam a escuridão levando entre as mãos a luz da fé. O mundo, nesta hora, pede luz para atravessar a escuridão. Antes dos presbíteros e dos bispos, caminharão os portadores das velas que representam as 21 dioceses de Portugal. A imagem da Senhora, mais brilhante do que o sol, velará sobre o caminho que faremos. Todos os que acompanhais esta transmissão, pelo coração fazei-vos peregrinos nesta procissão de velas. Onde quer que estejamos, cantemos o louvor da Mãe de Jesus, o crucificado que nos salva. O comentador desta celebração em Fátima convida a que todos aqueles que acompanham esta celebração se façam peregrinos pelo coração. Foi esse o desejo, foi esse o convite que o reitor do santuário há algumas semanas
quando comunicava, na sequência da decisão do Sr. Bispo de Leiria Fátima, quando comunicava que não haveria presença física dos peregrinos como habitualmente, os convidava a fazerem-se todos peregrinos pelo coração, a estarem em Fátima pelo coração. E é isso que está acontecendo esta noite. Milhares de peregrinos não puderam vir a Fátima, mas Fátima foi e está presente em casa de tantos, centenas de milhares que gostariam desta noite de estar cá connosco em Fátima e não puderam fazê-lo devido às circunstâncias que todos estamos a viver e que requer uma resposta de responsabilidade, uma resposta ponderada, como muito bem foi tomada pelo Sr. Cardeal de Leiria Fátima. Esta noite estão presentes 4 dioceses do nosso país: a Diocese de Leiria Fátima, a Diocese de Évora, o Patriarcado de Lisboa e a Diocese de Braga, que de algum modo estes 4 arcebispos, 2 arcebispos e 2 cardeais, de algum modo representam as dioceses de todo o país, continente e ilhas. Neste momento preparam-se para ser feita a procissão até ao altar-mor do recinto de Fátima, um recinto que está vazio de presenças de pessoas, mas que não está deserto, como muito bem disse em tempos o Sr. Dom António Marto. Estará vazio, mas não estará deserto. Porque a vida está cheia de vida, o santuário está cheio de vida, cheio de luz, cheio de esperança, cheio de simbolismo, cheio de pessoas que a partir das suas casas e através neste caso concreto da RTP, da Rádio Televisão Portuguesa, da RTP Play, RTP África, RTP Internacional, RTP1, leva até si, senhor telespectador, esta vida que se vive em Fátima, e é uma vida muito forte que se vive em Fátima porque em comunhão consigo, que nos acompanha, que nos escuta. Dizia a Jacinta, a senhora linda, enche-lhe do coração a recordar a imagem que lhe ficou da senhora bonita, e essa beleza que hoje acompanhamos, que hoje assistimos, que hoje presenciamos, a beleza de Deus feita ícone em cada um de nós, em cada pessoa que gera comunhão, que vive em comunhão e alimenta a comunhão pela oração. As 21 pessoas que fazem 21 leigos presentes nesta procissão de velas, cada um deles com a sua vela simbolizam, representam a própria diocese de que são provenientes, Diocese de Portugal. Este é um momento histórico porque nunca, depois do 12 de junho de 1917, nunca o Santuário de Fátima, nesta data ou durante estes 6 meses, nunca esteve, em termos físicos, presença física tão vazio de pessoas, mas simultaneamente é possível que nunca tenha estado tão cheio de vida,
com tanta gente espalhada pelo mundo, em que literalmente para milhões de pessoas Fátima se tornou em casa. Fátima em casa é o termo que se pode aplicar na situação de pessoas, de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Estava previsto, quando a decisão foi tomada de não haver a celebração nos modos habituais, estava previsto, estavam agendadas as presenças de 180 grupos presentes nesta data em Fátima. Todos estes grupos tiveram que cancelar as suas vindas nestes 2 dias da peregrinação internacional, cancelaram as suas presenças em Fátima. Mas a verdade é que, cancelando a sua presença física em Fátima, Fátima aí está onde essas pessoas se encontram. Por isso, através dos meios de comunicação social e digitais, é fácil, felizmente é fácil que hoje, onde quer que os peregrinos se encontrem, podem acompanhar pela oração, pela comunhão, mas também pela imagem, pelo som, pela vivência, cerimónias de Fátima. Por isso, o Santuário de Fátima, esta noite, hoje e amanhã, como nunca, são do tamanho de todo o mundo, do mundo presente, onde Fátima está representada naqueles que vivem Fátima. Portanto, este altar do mundo, esta noite, hoje e amanhã, na verdade, é o altar de um universo particularmente alargado, porque presente em todos aqueles que, não vindo a Fátima, não tendo vindo a Fátima, na verdade, estão em Fátima. Por isso, para a RTP é um serviço à comunidade, é um serviço ao povo de Deus, é um serviço aos cidadãos, é um serviço a quem nos acompanha, a quem nos escuta neste país e um pouco espalhados por todo o mundo, através da RTP África e RTP Internacional. É um serviço ao bem comum que a RTP procura levar até si, a força que vem de Fátima, mas também a força que chega a Fátima, a força que desce do céu, a força presente em Fátima, a força que chega a Fátima. E esta decisão, quando foi transmitida no passado dia 5 de Abril pelo Sr. Dom António Marto, de que este ano não seria possível a presença física de peregrinos como habitualmente, ele fez essa comunicação com dor. Quem participou e assistiu a essa comunicação do Sr. Dom António Marto percebeu a emoção que num dado momento, mais de emoção, comoção, que num dado momento não conseguiu esconder ao ter consciência e transmitir que a decisão representava uma dor muito grande para muita gente, mas que tinha que ser tendo em vista o bem comum. Vamos escutar. Nesta noite, iluminada por todo o mundo com a luz da nossa fé, vamos agora acolher de coração sincero a palavra de Deus, fonte de vida, de consolação e de esperança. Vamos dar início à celebração da palavra. Esta noite não terá lugar a Eucaristia, mas depois da procissão, muito reduzida, pela redução transversal de todos os momentos e pessoas e grupos, vamos celebrar, vamos participar nesta celebração da palavra. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes,
a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do trajo de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Palavra do Senhor. Acabamos de escutar a leitura do profeta Isaías, capítulo 61, 1-3. Toda a liturgia está enquadrada neste momento difícil, humanamente difícil em tantos aspectos, que um pouco por todo o mundo milhões de pessoas estão a viver devido a esta pandemia Covid-19 e que tem vitimado milhares e milhares de pessoas, como todos sabemos. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor. Eternamente fiel à sua palavra, faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor dá liberdade aos cativos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho O salmista entoa o Salmo número 45. Louvai o Senhor, porque o Senhor salva os corações atribulados. Salva os corações atribulados e o Senhor sofre com quem se sente atribulado. Não está separado, não está ausente de quem se sente atribulado. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados.
ser proclamado o Evangelho de Lucas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 e 45. E vai ser proclamado em diversas línguas: português, espanhol, inglês. Neste momento que em Fátima ajuda, embeleza a liturgia. É um coro bastante reduzido, composto por 10 elementos, mas que consegue embelezar, consegue contribuir para que esta celebração seja liturgicamente bela e nos ajude todos a rezar, a escutar e a viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Agora
seguida vamos escutar a mesma passagem do Evangelho de Lucas. Vamos escutar na versão em espanhol, em castelhano. Esta proclamação vai ser feita em espanhol pelo padre Fidel. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Depois da proclamação, desta passagem de Lucas, capítulo 1, 39-45, depois de ser feita em português e em espanhol, agora vamos escutar em inglês, da parte do Padre Francisco. Mary entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord will be fulfilled. Palavra da salvação. Glória a vós, Vamos agora escutar a homilia proferida pelo presidente desta celebração, o Sr. Dom António Marto. Fica conosco, Senhor, porque se faz noite. É talvez a primeira invocação espontânea de quem aqui sente a noite escura que pesa sobre o mundo abatido por uma pandemia global. A invocação de quem vive uma noite escura da fé perante o aparente silêncio e ausência de Deus. A invocação de quem estremece e estranha esta noite, tão diferente daquelas inigualáveis noites de 12 de maio, autênticos mares de luz, e que hoje mais parece um deserto semi-escuro. Quando no dia 5 de abril anunciei, com o coração em lágrimas, a realização desta peregrinação, sem a presença física da multidão de peregrinos, acrescentei: mesmo estando em nossas casas, viveremos esse momento em espírito de peregrinação. O recinto do santuário estará vazio, mas não deserto.
ainda que fisicamente separados, estaremos todos aqui espiritualmente unidos, como igreja, com Maria, de modo intenso, com o coração cheio de fé e de confiança. Sim, estamos aqui, todos os que nos seguis pelos mais diversos meios de comunicação, com a luz e o calor acesos da fé que enche os vossos corações. Estão aqui os vossos corações, unidos numa. A simbólica desta noite, completada com a da celebração de amanhã, permite percorrer a geografia espiritual que forma a multidão de devotos de Nossa Senhora de Fátima, repartidos por todo o mundo. As 21 velas que hoje representam as dioceses de Portugal, com o seu episcopado, aqui representado pelos metropolitas das 3 províncias eclesiásticas, o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, o Sr. Arcebispo de Braga e o Sr. Arcebispo de Évora. As 1000 velas que cintilam sobre o solo do recinto, a lembrar todos os peregrinos, os vivos e também os defuntos que foram vítimas da pandemia. E ainda um gesto que se vai realizar de lava-pés a 3 peregrinos, símbolo do acolhimento com que o santuário recebe e também do alívio das dores e das feridas que podem trazer. E amanhã, o ramo de flores, qual ramalhete espiritual do Apostolado Mundial de Fátima, oferecido a Nossa Senhora, a representar os nossos imigrantes e os peregrinos dos diversos continentes do mundo. E, particularmente unido a nós, está também um peregrino especial, o Santo Padre Papa Francisco, por cujas intenções queremos orar a Nossa Senhora. Nesta hora de provação, não podíamos esquecer a representação de quem mais sofreu e continua a sofrer, e dos que mais lutaram e lutam pela saúde de todos, para lhes comunicar a proximidade do nosso afeto e o apoio da nossa oração. Os defuntos e seus familiares, os doentes, todos os profissionais de saúde, com a sua abnegação e dedicação, até pôr em risco a própria vida. Todos os cuidadores, os idosos, os pobres, as famílias que cuidam ou que choram, os sacerdotes, os trabalhadores da proteção civil, da limpeza, da alimentação, os bombeiros e tantos outros que não se pouparam a sacrifícios como bons samaritanos. Fica conosco, Senhor, porque se faz noite. À pandemia do vírus, queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura.
Permaneçamos unidos, façamos sentir a nossa proximidade às pessoas mais provadas e necessitadas. Foi o apelo do Papa Francisco. A este apelo respondemos num primeiro momento emocionante, que todos recordarão, com a consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E hoje respondemos com a oração do Rosário, a oração dos momentos difíceis, como Nossa Senhora aqui indicou. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Tendo meditado os mistérios dolorosos, unimos-nos a toda a humanidade sofredora que foi evocada na leitura do profeta Isaías. Confiamos as suas dores e todos os sofredores ao coração materno de Maria. Pedimos-lhe que leve a todos a ternura, a consolação e o conforto para superar esta provação, como levou à sua prima Isabel na visita que lhe fez. E pedimos-lhe que também nós, com toda a nossa solidariedade, sejamos testemunhas de que o Senhor salva os corações atribulados. Fica conosco, Senhor, porque se faz noite. Sim, o Senhor fica conosco, faz-nos sentir a sua proximidade e a sua luz, que ilumina a noite do mundo através da sua mãe, que Ele nos entregou, não só como mãe das dores, mas também como mãe da esperança, como estrela que orienta a navegação dos peregrinos da fé sobre o grande mar da história em direção ao porto da eternidade. A nossa oração na Salve Rainha estende-se desde o grito: a vós bradamos, a vós suspiramos, vós que se estende desde este nosso exílio, o desterro, que invoca a sua presença, aí pois, advogada nossa, quando a luz diminui e se faz noite. Com a doçura de Maria no coração, entremos tranquilos na noite, com uma breve oração. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, ensina-nos a crer, a esperar e a amar contigo. Estrela do mar, brilha sobre nós e guia-nos no nosso caminho no mar da história. Amém. O Sr. Cardeal, presidente desta celebração, terminou a sua homilia com uma belíssima oração da autoria do Papa Emérito Bento XVI. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe Nossa, ensinai-nos a crer, a esperar e a amar convosco. Indicai-nos o caminho para o seu reino. Estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho, no mar da história. Oração tão bonita. Santuário de Bento XVI. Uma homilia profundamente marcada pela situação histórica de dor que a humanidade vive, mas também iluminada pela esperança. Existe por causa dos peregrinos de Nossa Senhora de Fátima. Os peregrinos são os filhos e o santuário
é a casa da mãe. Neste maio, em que a presença física dos filhos não é possível, 3 peregrinos foram chamados para neles homenagearmos os milhões de peregrinos de Fátima que desde há mais de um século já e pelo futuro além vieram e voltarão a vir a visitar a mãe. O santuário quer expressar quanto se sente ao serviço dos peregrinos com o gesto de Jesus que lava os pés aos seus discípulos. O bispo fará este gesto, acompanhado por servitas, que em cada peregrinação oferecem este serviço de acolhimento e conforto aos peregrinos que chegam a pé, já desde há quase 70 anos. Todos os peregrinos que acompanhais esta transmissão, com este sinal, o Santuário de Fátima honra-vos e quer dizer-vos que vos espera em nome da Mãe e como uma mãe espera a visita dos filhos à sua casa. Neste momento vamos viver o momento do lava-pés que acontece há anos, começou precisamente em 1950 e que esta noite ganha uma dimensão, um significado, uma simbologia muito própria, muito forte, até pela sua particular visibilidade, como expressão simbólica de uma vida que devemos viver, uma vida de serviço, de acolhimento. Foi Jesus o primeiro a ter esta iniciativa. Chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem porque sou. Se eu assim vos faço, fazei vós também. Portanto, este gesto de lavar os pés a 3 pessoas que de alguma maneira simbolizam a humanidade presente pelo coração neste santuário, significa mesmo o acolhimento que é a vocação do santuário. O santuário tem como vocação acolher bem, servir e fazer com que cada um de nós, pedra viva do templo do Senhor, pelo batismo, encarne também esta mensagem do maior serviço. Um serviço adulto, responsável, mas efetivo e afetivo, movido pela fé, pelo desejo daqueles que querem ser grandes e sê-lo-ão na medida em que se fizerem pequeninos, segundo a mensagem de Jesus. Quem não se fizer pequeno não entenderá os grandes gestos. Como dizia, este gesto começou em 1950 como a expressão simbólica do serviço, do acolhimento, da transformação interior, que é no fundo a vocação por onde passa este santuário mariano, cujas raízes radicam no Evangelho de Jesus. O serviço, a conversão, a identificação com Deus. Por isso não é por acaso que o tema deste ano do Santuário de Fátima, deste ano pastoral 2019-2020, é tempo de graça e misericórdia. Dar graças por viver em Deus. Não só viver com Deus, ou Deus viver connosco, Emmanuel. Dar graças por viver em Deus. E esta comunhão, este viver em Deus, transborda para vivermos não só uns com os outros, mas uns nos outros, numa comunhão profunda de proximidade, de simplicidade, de serviço, de acolhimento. E esta, dizia o Senhor Dom António Marto, quando comunicou que não era possível hoje ter peregrinos fisicamente presentes, também dizia que mais tarde teríamos que fazer contas à vida. Fazer contas à vida da nossa relação com Deus, com os outros, connosco próprios. Afinal de contas, não somos donos iluminados pela palavra de Deus, fruto bendito da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da luz de seu Filho,
Oremos por intercessão de Maria, saúde os enfermos e imploremos. Neste momento vamos proceder à oração dos fiéis. Iniciamos em português e depois faloemos em diversas línguas, que de alguma maneira traduz a universalidade do sofrimento, mas também a universalidade da fé, a universalidade da esperança e a universalidade das línguas. As línguas que, não obstante serem distintas umas das outras, nos fazem perceber aquilo que nos é comum e que mais precisamos, de confiar a Deus, de lhe entregar e também receber. Pela Igreja de Cristo, conduzida pelo Bispo vestido de branco, para que, sacramento de vida, assista aos que sofrem no corpo ou na alma, oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. De seguida vamos escutar esta oração dos fiéis em espanhol. Pelos governantes das nações, pelos que decidem o futuro dos povos, para que conscientes da dignidade de todos os seres vivos, promovam a paz e a justiça. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. Italiano. Pelos peregrinos de Fátima, que neste ano peregrinam à cova de Iria através do seu coração, para que, iluminados pela vela da luz pascal que transportam nas suas mãos, vivam guiados pelo Evangelho. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. Agora de seguida vamos escutar a oração dos fiéis na língua inglesa. Pelos que acolhem os peregrinos e pelos trabalhadores e voluntários do Santuário de Fátima, para que solícitos sejam sempre imagem de Deus, e Mãe de Deus, que veio ao encontro dos que precisam. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. De seguida vamos escutar a oração dos fiéis em língua francesa. Pelas crianças do mundo inteiro, guiadas pelo exemplo dos bem-aventurados Francisco e Jacinta Marto, ofereçam a sua vida a Deus. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. Fiéis na língua alemã. Por todos os doentes nesta hora de pandemia, para que sintam no coração imaculado de Maria seguro refúgio na hora da tribulação. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. De seguida vamos escutar a oração dos fiéis em língua polaca. Pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e voluntários cuidadosos, para que com a fortaleza se mostrem seguros no cumprimento da sua missão. Oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. De seguida vamos escutar a oração dos fiéis, a última em português. Pelos defuntos e pelos moribundos, que nesta hora de dor perecem e terminam a sua peregrinação sobre a terra, para que o Senhor os acolha no seu reino
e possam entrar na alegria da Páscoa eterna, oremos por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos. Agora o Sr. Presidente da Assembleia fará a oração conclusiva da oração dos fiéis. Antes disso, faremos a oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Dominus vobiscum. Et spiritu Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sempre que no final da celebração da noite a imagem de Nossa Senhora regressa à capelinha, acompanhamos o seu regresso com o silêncio. Hoje, o silêncio dá lugar ao canto da ladainha e, em súplica tão expressiva dos corações, nesta hora do mundo, ergueremos repetidamente para a Virgem Mãe o grito pela sua intercessão. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, rogai por nós. No silêncio dos vossos corações, vós que acompanhais esta transmissão, onde quer que estejais, uni-vos a esta súplica e ergámo-la juntos em nome do mundo. Imploremos a intercessão da Mãe da Igreja e da Divina Graça, a Virgem poderosa, clemente e fiel, sede da sabedoria e fonte da nossa alegria, porta do céu e estrela da manhã, a consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Unamo-nos nesta súplica. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Benedicamus Dominum. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. E deste modo a celebração da palavra, esta celebração composta por 3 partes, a oração do terço, a procissão de velas
e a celebração da palavra que de alguma maneira cheia de simbolismo e muito contextualizada, muito situada num momento difícil de pandemia que vive o mundo, em que foram recordados e por quem foi rezado esta noite por todos aqueles que gostariam e não puderam estar cá fisicamente presentes, mas que Fátima foi e está nos lares, nas famílias, nas casas, de todos, pelo coração em Fátima, onde esta noite se recordou os profissionais da saúde, a todos os agentes que se dedicam ao serviço daqueles que se dedicam aos mais afetados pela pandemia, pelo Covid-19 e que tem vitimado milhares e milhares de pessoas e feito sofrer tantas outras com sofrimentos, com expressões tão diversas de dor, de sofrimento, onde a luz da fé faz a diferença, onde a luz da esperança alimenta. A liturgia, a homilia da celebração da palavra, a meditação do terço, a força das velas, da chama neste santuário, que não estava cheio com um mosaico humano, o manto, como o Papa Francisco lhe chamou, o grande manto que cobre de modo repleto o grande recinto do Santuário de Fátima, mas seguramente que foi talvez uma das noites em que o Santuário de Fátima mais se alargou, em que a dimensão do Santuário de Fátima mais se estendeu a todas as pessoas que esta noite nos acompanharam através da RTP1, através da RTP Play, através da RTP África, da RTP Internacional e de tantos outros meios de comunicação e que estiveram presentes, que nos escutaram, que nos acompanharam. E este serviço ao bem comum, onde está a vivência religiosa de todas as pessoas, é tão importante e pelo qual estamos. É um serviço, é um dever, é uma obrigação, mas também é uma atitude de agradecimento por esta colaboração, por esse sentido de amor ao bem comum e que a todos nos é comum. Esta noite rezamos por tudo aquilo que estamos a viver e de alguma maneira Fátima sintetiza, onde, como vimos pelas meditações da oração do terço, Deus não está ausente, Deus sofre naqueles que sofrem, mas a dor, o sofrimento não tem última palavra. Recordando uma passagem da Jacinta em que ela tinha dor de cabeça e lhe diziam sofre por amor a Deus, recorda o pedido de Maria, Nossa Senhora, e ela diz, mas o que é que a minha dor de cabeça tem a ver com Nossa Senhora, com Deus? E Lúcia lhe diz, nada, mas o amor com que a vivas faz a diferença. O amor com que vives a dor que tens faz uma grande diferença. A dor não nos salva, o amor com que a vivemos seguramente que nos salva. E é na medida em que amamos que a dor não tem a última palavra, que a morte não tem a última palavra, que o sofrimento e a incompreensão, as noites escuras não têm a última palavra. Para isso devemos recordar aquilo que estava tão presente na homilia do Senhor Dom António. Fica connosco, Senhor, porque faz escuro. Esta expressão, esta frase vem dos discípulos de Emaús, que sem saber Jesus acompanhava-os, sem ele saber, eram acompanhados por Jesus. E quando sentiram a diferença que é sermos acompanhados por Jesus, este grito sai do coração. Fica connosco, Senhor.
fica porque faz escuro, fica porque nós não entendemos, fica porque sozinhos não conseguimos. A imagem de Maria, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a imagem da Mãe de Jesus é recolhida à Capelinha das Aparições, ao local onde faz, neste 13 de maio de 2020, 103 anos, os pastorinhos tiveram esta experiência tão forte com o transcendental, com o divino, com o amor de Deus presente em Maria. Cuja mensagem à conversão, cujo convite quereis entregar as vossas vidas a Deus. Na verdade, não entregamos não entregamos nada que seja nosso. Tudo que nós lhe entregamos, na verdade, está lado. Quanto mais lhe devolvemos, Ele mais nos confia que façamos, que administramos a nossa vida com grande sentido de pertença a Ele, à comunidade, a Deus. A imagem da Mãe de Jesus regressa ao altar, ao trono onde habitualmente está presente a veneração dos fiéis. Como dizia Jacinta vivia fascinada pela beleza da imagem de Nossa Senhora. Fascinada, completamente fascinada. Era linda, dizia Jacinta. Mais linda ainda deve ser a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, a nossa fidelidade às promessas de batismo. É esse o convite, passa por aqui o convite, a mensagem de Fátima, que é um apelo à conversão. Em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Recordar que foram colocadas cerca de 1000 velas no santuário, que simbolizam a multidão habitualmente presente neste recinto, e que hoje são simbolizadas pelas 1000 velas, 1000 chamas. Senhores telespectadores, desta maneira despedimos-nos de si. Amanhã, pelas 10 da manhã, a RTP1 voltará a si com as celebrações de Fátima. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.